Eu comecei minha trajetória profissional muito cedo e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito determinada. Então, eu comecei a trabalhar ali com 16 anos de idade numa empresa chamada De Pascoal, em Campinas. Eu sou campineira, nasci em Campinas. E ali eu tive a minha primeira grande oportunidade profissional, que foi trabalhar numa empresa que já prezava por um bom atendimento. Eu lembro que cheguei ali no início para passar fax, e aí passando o fax, olha eu contando, né, um pouco já dedurando a minha idade, fui passar fax e no meu segundo dia de trabalho, a minha chefe falou assim: Gisele, se o pessoal do atendimento entrar em contato no seu ramal, você faz tudo o que eles mandarem você fazer. Na minha inocência, eu só estava ali para cumprir ordens, mas ao longo do tempo que eu fui percebendo o quanto que aquela empresa prezava pelo atendimento, porque as pessoas que trabalhavam no atendimento, elas eram promovidas para o saque, algo que é muito diferente da realidade que a gente vive hoje, em que as pessoas que trabalham com atendimento, a porta de entrada delas nas empresas é o saque, né? Então eu falo que eu tive um bom berço no que tange a esse cuidado com o cliente. Eu comecei ali e logo fui tornando curiosa pelos processos da empresa. Por fim, fui atender um canal que se chamava Fale com o Presidente, e nesse canal chegavam as reclamações. Não tinha rede social, mas tinha o Fale com o Presidente. E nesse canal chegavam os casos mais críticos que já tinham passado por todas as áreas. Só que quem recebia era o presidente, e eu recebia cópia, eu tinha o dever ali de resolver, e quando eu resolvia, o meu chefe, o presidente, ele também recebia cópia. E aí eu percebi que quando eu atendia bem os clientes, eles voltavam e me elogiavam para o meu chefe. Aí eu falei, tá, então tem aí o caminho das pedras, né? Então, se eu fizer bem o meu trabalho, eu sempre vou ser reconhecida pelo presidente da empresa. E aí isso foi o que me fez, né, na minha inocência ali, muito jovem ainda, de querer atender cada vez mais e melhor, né, os clientes que chegavam ali. E isso foi o que me promoveu. Fui crescendo dentro da empresa, foram me dando oportunidades, fui cuidar de áreas de saque, ouvidoria, até que eu cheguei ao topo da companhia, sendo head de marketing da empresa, toda a frente, né, de relacionamento com o cliente e marketing. E aí foi quando eu conheci a ideia, né, do que era o Reclame Aqui. O Reclame Aqui foi uma ideia genial, né? O Maurício foi o fundador do Reclame Aqui, foi meu sócio. Infelizmente ele não está conosco mais, que ele faleceu na Covid, né, no meio da pandemia. Mas ele teve essa ideia genial e foi muito inspirado no momento que se vivia na ocasião, né, após o Orkut. Né, das comunidades do Orkut, né, aquela ideia das pessoas poderem desabafar, né, de virar um mural de lamentação. Então, o Maurício teve a ideia de criar o site depois de ser mal atendido por uma companhia aérea. E aí ele falou, vou fazer esse site para contar para os meus amigos. E ele deixou o espaço ali para que as pessoas também pudessem contar se elas tivessem tido algum problema também. Mas não com a ideia do que hoje é, né, de fato, a plataforma. E aí foi nessa ocasião que eu conheci o Reclame Aqui, porque eu recebi a primeira reclamação para a empresa que eu estava. E aí eu falei, mas que site é esse que surgiu agora que vai mandar reclamação para as empresas? E aí foi o momento que eu sempre curiosa, né, fui caçar, fui entender o que era, quem que estava por trás, conheci o Maurício, a gente começou a conversar, e aí a gente falou, temos uma oportunidade de fazer disso aqui um grande negócio. Como eu vinha de um histórico de que atendimento só tinha feito bem para mim, eu falei, tô diante aqui de uma baita oportunidade, né, de fazer isso daqui escalar, tanto atendimento, solução de problemas, ajudar mais empresas. Eu estava ajudando uma, o cálculo que eu fiz foi assim, bom, hoje eu ajudo uma, se eu ajudar milhares então, né, como é que a gente vai poder realmente transformar a relação com o cliente? E aí foi o que me motivou a largar tudo que eu tinha, né? Eu já estava com uma carreira muito consolidada na empresa que eu estava. Larguei tudo e fui empreender com o Reclame Aqui.
Quando eu decidi largar a carreira executiva para empreender, o termo empreender nem se usava, né? Não tinha isso antes, né? Você fala, vou criar uma empresa, mas não, o termo empreender veio depois, logo depois do boom da internet e tudo mais. Mas naquele momento, o que me brilhava os olhos era ver a possibilidade de escalar aquilo que eu já tinha feito dentro daquela empresa, que era atender os clientes, resolver problemas. A gente já tinha ganhado vários prêmios de atendimento. Então eu pensei, bom, aqui eu estou dentro de uma empresa, eu posso fazer isso com milhares. E aí foi ali que eu vi a grande oportunidade que nós tínhamos de poder fazer uma mudança grande, né, comportamental. E aí isso me lembra quando eu comecei lá na minha trajetória com a Fundação Educar de Pascoal, em que o nosso lema como jovens, adolescentes, era que os incomodados que mudem o mundo. Aí quando eu vi o Reclame Aqui, eu falei, é a minha oportunidade, né? Do incômodo com o mau atendimento, com a má prestação de serviço, de realmente ter a minha contribuição para a sociedade de mudança. O Reclame Aqui nasceu num período muito tumultuado na relação entre empresa e consumidor. Por que eu falo tumultuado? Porque o Código de Defesa do Consumidor tinha sido criado há cerca de uns 10 anos antes. As empresas tinham já feito implementações na prestação de serviço ao cliente derivadas das normativas e da legislação, né, das leis, da lei prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas ela olhava para aquilo mais como uma obrigação a se cumprir diante de uma lei do que de um relacionamento com o cliente, né? Não era genuíno, era porque tem que ser feito, é obrigado a fazer, é obrigado a ter uma área de atendimento. E aí vem o Reclame Aqui, né? Num momento em que, quando o consumidor ele precisava falar com a empresa para resolver um problema, ele tinha que ir lá no canal de atendimento dela. Se esse canal de atendimento estivesse ocupado, ou não atendesse, ou não respondesse, ele não tinha para quem reclamar. Ele tinha o PROCON já, mas o PROCON não dava conta das demandas que chegavam de consumidores. Você ia no PROCON fazer uma reclamação fisicamente, porque não tinha o formato online, e você pegava uma senha, você ficava 4 horas na fila aguardando para ser atendido no PROCON. As pessoas desistiam e aí simplesmente deixavam de reclamar, né? Reclamar era muito difícil. Não tinha, o consumidor não tinha voz. E aí surge o Reclame Aqui com a intenção só de ser um mural de lamentações, onde as pessoas pudessem desabafar os problemas que elas estavam tendo. E aí logo as empresas começaram a monitorar o que estava sendo falado. Foi bem no início ali, né, de redes sociais. Na sequência veio o Twitter e as empresas começaram a olhar o que estão falando da minha marca nesse ambiente onde eu não controlo. E aí vem esse monitoramento das redes sociais, que foi começando a acontecer de pouco para as grandes companhias. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o Reclame Aqui veio para dar voz aos consumidores, né? Olha, foi bem interessante no início do Reclame Aqui que as empresas não aceitavam a ideia de que os seus consumidores, que estavam antes num ambiente só controlado por elas, fossem falar delas num ambiente não controlado, que foi o Reclame Aqui. Então nós tínhamos, na ocasião ali, bem no início da plataforma, muitas objeções, muitas barreiras. As empresas praticamente odiavam o que era a plataforma do Reclame Aqui. Muitas ações judiciais, ameaças, tentativas de suborno, vinha de tudo, porque as empresas não aceitavam. Ao longo do tempo, o que a gente percebeu? Que não se ia ter uma grande escala no Reclame Aqui se as empresas não entendessem. Elas precisavam ser aculturadas. Então, por 4, 5 anos, foi o que nós mais fizemos, né? Foi criar os alicerces dessa cultura do cliente dentro das empresas. O que nós mais fizemos nesse período, no início, foi evangelização. Eram muitos eventos, eram muitos treinamentos, a gente rodava as grandes companhias em São Paulo, fora de São Paulo, levando a mensagem do cliente, e o que a gente mais levava era assim: pessoal, o consumidor mudou.
ele não vai falar mais só com a sua empresa. Ele vai falar com o Reclame Aqui e vai falar com qualquer outro canal que surgir. Se o Reclame Aqui fechar amanhã, ele vai encontrar o YouTube. O YouTube já existia, o YouTube para reclamar, ele vai encontrar o Twitter para reclamar, o Facebook para reclamar. Então foi um processo de transformação cultural. E mudar a cultura de um mercado é muito doloroso. As pessoas não aceitam, quem está naquele processo ali na sua zona de conforto, não quer sair daquela zona de conforto, né? Então, sair dali para um lugar melhor para o cliente foi um processo muito difícil. Mas hoje, olhando o passado, né, toda essa história, tudo que já aconteceu, eu vejo que as empresas estão muito mais, né, maduras em relação a esse cliente que vai, né, reclamar em qualquer lugar, porque hoje ele está no centro e as empresas que têm que ir lá, né, monitorar o que ele está falando e tentar atendê-lo aonde ele está falando ali. Quando eu tive a ideia de criar o Instituto Cliente Feliz, veio muito de ouvir o que as empresas me diziam. Eu gosto muito de falar que nós, quando estamos atentos aos que os clientes estão nos dizendo, a gente tem muitas oportunidades de desenvolver novos produtos, novas soluções. No Reclame Aqui foi assim, nós não tínhamos um modelo de negócio e a gente procurava, ficava em reuniões intensas e árduas de um dia inteiro procurando um caminho para gerar um negócio, né, gerar um modelo de negócio para o Reclame Aqui. E a gente só conseguiu gerar quando a gente saiu de dentro do escritório e começamos a visitar as empresas e elas começaram a nos trazer sugestões. E a partir dessas sugestões a gente identificou um modelo de negócio viável, né? E foi o que fez o Reclame Aqui chegar onde ele chegou. Da mesma forma, aconteceu com o Instituto Cliente Feliz. Eu falo que o Instituto ele é uma continuidade do Reclame Aqui, porque conversando com as empresas, ouvindo o que elas nos diziam, elas falavam assim, Gisele, nós precisamos resolver o problema na causa. Eu não quero resolver com o cliente quando ele vai para o Reclame Aqui. Eu quero evitar que ele vá para o Reclame Aqui. E não tinha uma empresa, né, com esse know-how, com essa expertise de trabalhar o fundamento das reclamações, né? A causa, os alicerces da experiência do cliente. Então nós vimos essa oportunidade vindo muito do que as empresas nos traziam de feedback e eu olhei e falei, bom, se eu não criar isso, outro vai criar, né? Então foi quando eu tive a decisão de sair da operação do Reclame Aqui, uma decisão difícil, né, dolorosa, de um negócio que estava funcionando muito bem, mas acreditando muito novamente no potencial que pode ter do cliente feliz, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais procurando ter o lado positivo da relação. Estão cansadas de notícias negativas, você liga a televisão, você não quer mais ouvir notícias negativas. Aí você vai para a internet em busca do quê? De notícias positivas. Então, eu acredito que nós podemos influenciar consumidores através de boas experiências. Eu sempre faço uma pergunta nas minhas palestras para grandes públicos, né? Eu faço a pergunta assim: se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para os últimos atendimentos que você recebeu, que nota você daria? De modo geral, assim, em 99% das situações, a média chega em torno de 6, 7. Então, o que isso nos quer dizer? E vem muito de encontro com pesquisas intensas que têm sido feitas no mercado, que a experiência hoje do consumidor está na média. Já está bom, porque se a gente olhar há 20 anos atrás, né, que as empresas viam que eram obrigadas a atender o Código de Defesa do Consumidor, melhoramos, evoluímos, mas a gente ainda não está no grau de excelência. Então, já melhoramos, já saímos do ruim, estamos na média, já passamos de ano com o cliente, só que quando a gente passa de ano com o cliente, nota 7, o cliente ainda nos compara por preço, ele ainda nos compara pelo produto, e nós estamos vivendo a era da experiência. Então, na condição da era de experiência do cliente, a gente precisa evoluir. Ainda as empresas pecam em coisas básicas, em atender o cliente dentro de um prazo, entregar o prometido, resolver rápido. Às vezes o cliente só quer
ser atendido e resolver o problema dele. Então isso ainda a gente vê muitas falhas básicas, e se a gente começar resolvendo o básico e entregando o básico bem feito para o cliente, a gente já consegue sair dessa média do 7. E aí, para melhorar a jornada de experiência, melhorar e gerar uma experiência encantadora para o cliente, aí é oferecer o algo mais. É o over delivery, né? Que é você entregar o algo mais, aquilo que o cliente não espera, o encantamento, porque a relação de um cliente com uma empresa, para ele ser leal a ela, é uma relação puramente emocional. Então ele já passou da fase da qualidade, do preço. Você só se torna leal àquilo que você ama, tá no seu coração. Então a falta, né? Tem uma lacuna aí do 7 para o 10 para a gente poder tocar o coração do cliente. Para uma empresa garantir um bom atendimento, ela tem que garantir algumas coisas básicas. Primeiro, definir os seus canais de atendimento. Em quais canais de atendimento a minha empresa vai se posicionar? Eu posso ter o telefone, eu posso ter o e-mail, eu posso ter o chat, eu posso ter as redes sociais, mas a partir do momento que eu defino, é importante eu ter dimensionamento de time para isso. Se eu declaro que atendo o telefone, mas eu não tenho gente suficiente para atender ao telefone, o que vai acontecer? O cliente vai entrar em contato, não vai conseguir falar, ou ele vai fazer uma reclamação, ou ele vai transbordar para outro canal. Então, ter canais de atendimento, dimensionar esses canais para ter pessoas para atender a esses canais. Quando nós estamos falando de grandes companhias, elas têm capacidade para esse dimensionamento, né? De montar times. Quando nós estamos falando de pequenas companhias, empresas de médio, pequeno porte, muitas vezes ela não tem essa capacidade ou esse investimento para colocar time. Então ela tem que otimizar também os canais de atendimento dela. Ao invés dela ter 5, ela pode ter 2. Mas nesses 2, ela ser muito eficiente. E aí, o segundo ponto é trabalhar a antecipação. Porque eu também não quero montar times, né? Quanto mais eu vender, mais pessoas eu vou ter no atendimento, porque aí meu custo escala na proporção que eu vendo. Então, a proposta de um bom atendimento é você antecipar o próximo atendimento. Ao invés de eu gastar para ter um time focado em ser reativo, toda vez que o cliente precisa, eu estou ali para atender, eu tenho que ter uma outra parte de time focado em como eu antecipo as necessidades dos meus clientes. Como eu faço para que nesse atendimento eu resolva tudo o que ele precisa e ele não tenha que entrar em contato novamente. O que acontece quando a gente tem um problema com uma companhia? Você liga, você relata o seu problema e depois eles não retornam para falar sobre o seu problema. Você tem que ligar de novo. Isso gera um custo para a empresa. Então, se ela trabalha na antecipação, ela reduz pela metade praticamente esse volume de contatos que os clientes fazem para resolver problemas. Então, esse é um segundo ponto, a antecipação. E o terceiro ponto é resolver quando o cliente entra em contato. Então, eu tenho um canal, atendo rapidamente e se o cliente entra em contato comigo, eu resolvo rápido. Empresas que garantem um atendimento rápido e resolutivo, elas por si só por isso, elas já encantam. Porque na média, as empresas não oferecem isso. Então aquela que oferece, fala assim, nossa, eu entrei em contato e consegui resolver o meu problema. Que incrível! Então, veja só, né, como tá fácil da gente subir da média, né? Elevar a nossa entrega para os clientes. Falo fácil, mas os bastidores de um bom atendimento exige muito planejamento, exige sistema, exige organização, né, treinamento de time, processo, fluxos, né, de atendimento, tudo isso para garantir que o cliente seja bem tratado e resolutivo. Mas, quanto mais a gente tenta complicar, pior fica a entrega. Então eu vejo muito as empresas caminhando para nós precisamos inovar. Aí elas começam a criar coisas complicadas para inovar, né? Ou colocar um bot, só que daí ela não dá assistência a esse bot. Aí esse bot ele fica burro. Então você pergunta para o bot assim, quero fazer uma reclamação. O bot fala, não entendi. Então um bot de atendimento que não entende que o cliente quer fazer uma reclamação, tira ele e coloca uma pessoa para falar com o cliente diretamente. Porque quando você coloca automações de tecnologia, elas não são para diminuir custo, elas são para gerar uma melhor experiência para o cliente. Então, de todo modo, você tem um investimento para fazer com que aquilo seja
eficiente para quem entra em contato. Então, de modo geral, se a gente puder sintetizar aqui, as empresas precisam garantir o básico bem feito para que elas possam melhorar essa experiência no atendimento. As empresas que desejam oferecer um bom atendimento, elas precisam ter sistemas para comportar o controle do seu atendimento. Desde uma ferramenta para monitorar ligações, para receber essas ligações e elas serem distribuídas, para eu saber quantas ligações eu recebi num dia, se tem pessoas ocupadas, o sistema distribui para outras pessoas. Então, gerenciamento, né, de call center, que a gente chama, né, que é você ter uma ferramenta de telefonia, uma ferramenta de CRM. Até um tempo atrás, né, se falava, temos que ter uma ferramenta de CRM. Hoje ela é imprescindível para você fazer o gerenciamento do contato do cliente. E por mais imprescindível que seja hoje, ainda há empresas que não têm. Pega grandes fabricantes que ficaram por muitos anos longe do consumidor final, são empresas que por vezes podem ainda não ter a gestão do relacionamento do cliente num sistema. Então o CRM é fundamental para você controlar ali todas as interações com o cliente. Então o cliente entrou em contato por e-mail, por chat, por telefone, quem que atendeu, quanto tempo falou. É muito frustrante você entrar em contato com uma empresa e falar assim, mas eu falei ontem com fulano de tal. A pessoa fala, mas senhor, não tem nada anotado no meu sistema. Então, o CRM é fundamental para isso, só que ele por si só não faz o milagre. Então, o time precisa ser treinado para usar a tecnologia. E hoje, estar atento aos canais digitais, porque o consumidor está cada vez mais digital. Você pega, por exemplo, o WhatsApp, 99% dos celulares brasileiros têm o WhatsApp instalado. Então, é óbvio que a empresa precisa ter um atendimento no WhatsApp, que é onde está todo mundo ali. Então, seja de uma maneira mais simples ou mais complexa, a gente tem que oferecer um atendimento pelo WhatsApp. E hoje você tem N ferramentas para todos os bolsos, desde a gratuita, a mais baratinha, até a mais robusta, né, a Ferrari do atendimento, para garantir que essa experiência no WhatsApp seja bem feita, né, seja bem entregue. E aí, de modo geral, a gente tem hoje boas ferramentas, boas soluções que nos ajudam a oferecer uma melhor experiência para o cliente no atendimento. O desafio está em como usar e em que medida usar. O exemplo que eu dei do bot é em que momento eu uso o bot? Em que momento eu vou colocar uma URA automatizada? Para um senhor de 80 anos, vale a pena eu colocar uma URA que um robô fala com ele por telefone? Não faz sentido. Então, nós temos que entender as necessidades dos nossos clientes, pesquisar perfil, entender o que eles pensam, o que eles sentem, para depois entender como que podemos usar todas as ferramentas que existem de tecnologia para gerar uma melhor experiência personalizada para esses meus clientes. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma verdadeira ressaca da pandemia, no que diz respeito ao equilíbrio emocional, né? As empresas fizeram uma transição muito rápida para atender os clientes, para não deixar a sua prestação de serviço ser afetada durante a pandemia. Os colaboradores fizeram parte desse engajamento de lá, não vamos fazer, vamos atender, porém agora vem essa ressaca do equilíbrio emocional. Muita intensidade de trabalho que houve, né, na pandemia para manter tudo de pé, e agora a conta está chegando no que diz respeito ao equilíbrio emocional, saúde mental e até saúde física. Você vê muitas pessoas ficando doentes agora, né, como resultado de uma carga emocional muito grande que ela teve que suportar meses atrás. Então as empresas, elas devem, é necessário, imprescindível que as empresas adotem medidas para gerar mais equilíbrio emocional, promover o bem-estar, promover ferramentas e condições para que as pessoas consigam se equilibrar, né? Porque o equilíbrio emocional é algo incontrolável, não consigo controlar no outro, mas eu consigo, como empresa, promover movimentos
que faça com que essas pessoas se motivem para ter. Então, uma atividade física, uma alimentação saudável, um apoio psicológico, um trabalho de equilíbrio emocional, menos carga de trabalho, rituais que garantam, né, esse espaço para as pessoas se reequilibrarem. No Instituto Cliente Feliz, por exemplo, todas as nossas segundas-feiras começa com uma sessão de meditação. Entre uma reunião e outra, por obrigatoriedade da empresa, uma regra da empresa, a gente tem que ter um intervalo de 15 minutos. Na hora que você vai enviar um invite, o invite já come 15 minutos da sua reunião, para exatamente ter um intervalo de você respirar, você levantar da cadeira, tomar uma água, né, para você entrar numa próxima reunião. Então as empresas, elas devem fazer isso, né? É muito mais barato investir nisso do que você lidar com a conta que chega depois por essa exaustão do colaborador. E no atendimento, especialmente, é onde a gente mais precisa tomar atenção, né, quando a gente está falando aí toda essa amplitude da experiência do cliente, porque o atendente, ele é a peça mais difícil da relação, porque ele recebe toda a informação da empresa que ele precisa transmitir para o cliente, e ele é quem recebe toda a carga emocional do cliente. Então ele é aquele elo, né, entre a companhia e o cliente. Se ele não for bem tratado, não for bem cuidado, nem o cliente a gente deixa feliz. O Instituto Cliente Feliz atua hoje na causa da experiência. Então, nós trabalhamos redesenhando as jornadas de experiência do cliente, redesenhando os momentos de experiências que as empresas oferecem aos seus clientes. É com um trabalho muito artesanal, ele é muito feito a 4 mãos, nós vamos para dentro das companhias e a gente sempre toma como ponto de partida a opinião do cliente. Então nós vamos pesquisar, entrevistar clientes, vamos às ruas, vamos lá na casa do cliente daquela empresa, ouvir a opinião dele, o que ele pensa, o que ele sente sobre aquela empresa. E aí, com base nessas informações, a gente redesenha a experiência que essa empresa oferece aos seus clientes. Um exemplo bem pontual de como a gente faz isso, nós temos um cliente que é uma grande rede de varejo, e uma das ideias que foi tida ali era de criar um provador instagramável, um provador de roupa instagramável para o cliente na loja. E aí nós fomos ouvir os clientes para entender se aquele provador instagramável era algo que ia fazer sentido na experiência dele. E ao ouvir, nós tivemos uma surpresa, que o cliente falou: não, para mim um provador instagramável não faz tanto sentido, mas se vocês aumentarem os caixas na loja, eu vou ficar mais feliz. Então, a experiência do cliente, que hoje é um tema que se fala tanto dentro das empresas, hoje basicamente está na pauta, né, de todas as companhias, é algo que você só constrói com muita ciência, indo lá, perguntar para os clientes, entendendo as necessidades deles, porque senão você cria um monte de coisas que não faz sentido para o cliente e ele não sente essa melhoria significativa. Então a nossa especialidade hoje é essa, de executar essa transformação da experiência. Essa é uma das vertentes do Instituto e a outra vertente é educacional. A gente acredita que só é possível transformar a experiência do cliente no Brasil melhorando a consciência e a educação das pessoas que lidam diretamente com os clientes. Nós criamos uma plataforma educacional que ela é pautada exclusivamente em experiência, que se chama Educa Cliente Feliz. É uma plataforma que treina profissionais da área de atendimento, sucesso do cliente, experiência do cliente, até mesmo vendedores que estão lá na ponta lidando com o cliente final, para que possam traduzir toda essa experiência num atendimento melhor para o cliente. Então, tanto educacional como projetos de desenvolvimento de melhoria da experiência do cliente. Nós tivemos um episódio no Reclame Aqui muito interessante de um cliente que fez uma reclamação para uma empresa, uma grande empresa de eletroeletrônicos, e ele recebeu por 2 vezes uma resposta padrão dessa empresa. Ele reclamou 2 vezes e ela respondeu a mesma coisa: prezado cliente, por favor, entrar em contato com a nossa central de atendimento. Ele falou: não é possível que ela está me mandando a mesma resposta que ela manda para os outros clientes que eu vi aqui. Aí ele falou: vou provar para as pessoas que essa empresa nem sequer lê as reclamações antes de responder. E aí ele enviou
para essa empresa, em formato de reclamação, uma receita de costela no bafo. E ele falou, vamos ver como que a empresa vai me responder. Ele colocou lá no final. E aí, de fato, na hora que a empresa respondeu, foi com a resposta padrão idêntica à que ele já tinha recebido antes. Ser reconhecida como uma das 100 empreendedoras, né, de maior destaque pela Bloomberg, para mim foi um grande privilégio, foi uma honra, porque quando você está ali imbuído de um propósito, trabalhando para fazer algo acontecer, você não está preocupado com o reconhecimento, você está muito mais preocupado com a entrega, com um propósito que você tem ali e que permeia as suas ações, as suas atitudes. Então, para mim, foi um reconhecimento que eu não esperava, me surpreendeu muito, mas muito gratificante quando você olha a sua trajetória, olha tudo, né, que a gente precisou passar para chegar onde a gente chegou. É algo que fala assim, bom, realmente tudo fez valer a pena.